Olá, eu sou Jorge Figueiredo e estou aqui mais uma vez para continuar conversando com vocês a respeito da obra Boa Nova, de autoria espiritual de Humberto de Campos e da psicografia de Chico Xavier. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 9, cujo título é Velhos e Moços. Esse capítulo traz bastantes reflexões que a gente pode tirar sobre diversos prismas. Mas eu acho que o mais importante, e é isso que eu vou tentar extrair do capítulo para vocês, é que é exatamente uma conversa, uma reflexão sobre ciclos, né? Sobre a juventude, sobre a madureza da vida, sobre o caminhar espiritual e uma comparação do caminhar espiritual com o caminhar físico do homem na Terra. Esse capítulo também começa de uma maneira bem interessante, já falei isso em capítulos anteriores, que quando a gente pensa no colégio discipular do Cristo, a gente imagina que tudo era uma maravilha, que todos eles estavam em harmonia. E Humberto de Campos já inicia esse capítulo colocando assim para a gente. Na pequena comunidade dos discípulos, o entrechoque das opiniões não era raro de se ver. Então, entre os discípulos, eles tinham opiniões, eles tinham pensamentos diferentes sobre diversos assuntos. Esse especificamente vai falar sobre como os jovens do colégio discipular pensavam e como aqueles mais maduros, aqueles como o próprio Humberto de Campos coloca, os velhos, no capítulo, tá, gente? Pensam a respeito dos mesmos assuntos. E começa exatamente falando de Tadeu, né? Um discípulo bem jovem, João, Tiago, falando sobre como eles imaginam que poderão colaborar dali para frente para expandir, como ele diz, somos jovens, Tadeu fala isso, somos jovens, iremos a terra inteira, pregaremos o evangelho às nações e renovaremos o mundo. Olha a ideia do jovem, sair, se colocar ao mundo, levar essas palavras do Evangelho a todo o mundo. Como nós, muitas vezes, no nosso movimento espírita, notamos a chegada daqueles que estão recentes no movimento com esse mesmo ímpeto. E a gente, às vezes, com uma palavra, com um gesto, a gente acaba incompreensivelmente colocando-os de lado. Vamos ver o que o capítulo e as ideias do Cristo nos dizem a esse respeito. Porque esse posicionamento dessa juventude, dessas coisas de se sentirem fortes e bem dispostos, e que se supunham, segundo eles mesmos, os únicos discípulos habilitados a traduzir com fidelidade os novos ensinamentos, como isso ia, ou como isso era percebido por aqueles do colégio discipular que tinham um pouco mais de experiência, como Simão Pedro, como Mateus, né? Enfim, e especialmente aqui Simão o Zelote. Os jovens ficavam pensando como eles, já em idade avançada, poderiam colaborar. E isso tocou muito profundamente Simão o Zelote, que ele chegava a perguntar para si mesmo o que ele poderia fazer por seu esforço que pudesse, num esforço singelo, ser comparado a essa força, a essa juventude dos outros. Em determinado momento, como sempre, eles, né, que estão em dúvida, eles acabam procurando o Cristo para que o Cristo pudesse esclarecer essa dúvida dele. E é lindo o diálogo que o Cristo tem com Simão o Zelote a respeito dessa temática. E ele começa, o Cristo, dizendo e colocando assim para ele: e se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria mais velho de todos nós?
Olha, o Cristo aqui já está abrindo a mente de Simão Zelote para uma ideia espiritual. Por quê? Se nós estamos de passagem, encarnados num corpo físico, num mundo físico, para tirar experiências para a nossa evolução, se nós fôssemos levar em consideração, quem de nós seria o mais antigo? E aí ele faz uma comparação sobre essas fases da vida com as fases de uma árvore, da semente até a frutificação. E ele coloca o Cristo dizendo que o fruto é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. Ou seja, todas as outras fases de crescimento dessa árvore são importantes para que o fruto possa existir, porque o fruto é essa bênção do Pai para todos nós. E aí ele pega exatamente essa ideia e diz que essa imagem também pode ser a imagem da vida do Espírito na sua radiosa eternidade. Ele coloca isso, né? Mas sabemos que nós somos espíritos imortais. É essa comparação que o Cristo está querendo trazer na conversa de Simão, o Zelote, para que a gente pense sobre isso. E ele coloca que nessa escalada espiritual, o mais importante sempre é o fruto da edificação. Que tudo aquilo de aspereza que a vida nos apresenta é importante porque isso vai ter um fruto que vai edificar o espírito e que nada pode ser perdido. E que nessa caminhada espiritual não tem jovem, não tem maduro. O importante é a gente saber colher desse caminhar aquilo que é importante para a gente. E é tanto isso que o próprio Simão, o Zelote, pergunta assim: então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do espírito? Interessantíssima essa pergunta, porque quando se faz a comparação e a gente vai entendendo que a nossa madureza espiritual vai trazendo para todos nós conhecimentos, riquezas de posicionamentos que quando jovem não tínhamos, essa pergunta de Simão nos coloca uma interrogação. Então, essa velhice é a meta do espírito? Olha o que Jesus responde: não a velhice enferma e amargurada que nós conhecemos na terra, não essa. Olha só, Jesus está falando que a velhice na terra, por natureza, ela é uma velhice enferma, porque o corpo, como elemento material, ele vai se degradando com o tempo. E é uma velhice enferma. E é uma velhice amargurada, porque na maioria das vezes a gente, enquanto espírito encarnado, não consegue fazer o balanço e a comparação da experiência necessária que temos na velhice para que possamos entender a evolução. E ele continua. Ele coloca dizendo que a experiência que edifica o amor e a sabedoria é essa que interessa. Então ele está dizendo que o espírito, no seu amadurecimento através da imortalidade, através das reencarnações, vai adquirindo amor e sabedoria. Se a gente levar isso para as outras obras que Chico psicografou, a gente vai ver que exatamente essa mesma figura, amor e sabedoria, estão colocadas em pensamento e vida como as duas asas que elevam o espírito na sua caminhada. Então, nada melhor do que entender que sim, a experiência no corpo físico e a sua juventude, a sua madureza e a sua velhice são importantes para que o espírito vá guardando e acumulando amor e sabedoria. E ele continua, ele coloca assim: mas escuta, Simão, achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Lindo isso, né? É o Cristo
falando para Simão e para nós que o jovem de amanhã vai continuar o trabalho que nós estamos executando hoje. E o que isso traz para a gente do Evangelho? Eu acho que a gente pode trazer isso como a parábola dos trabalhadores da última hora. Todos são importantes. Por isso que a retribuição, o pagamento dos trabalhadores da vinha é igual. Porque não há trabalho mais importante do que outro nessa caminhada. Porque os jovens continuam trabalhando sobre aquilo que os mais experientes começaram. E vai. E ele diz assim ainda: não penses, Simão, que outro homem pode efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te compete. Vai e tem bom ânimo. É isso que ele fala. Ou seja, nós não podemos nos furtar, buscarmos formas de escapar daquilo que compete como trabalho hoje na Terra, para nós espíritos encarnados. Não podemos deixar, alegando a velhice, o outro faz por mim. Não, devemos trabalhar incessantemente em todas as fases da nossa vida de espírito encarnado para darmos vazão a essas experiências. E é interessante que ele fala, Tiago, quando Simão Zelote termina essa conversa com Cristo, entendendo o que ele quer dizer e volta à sua rotina normal, ele novamente encontra Tiago, aquele que lá na frente disse que era jovem, que podia trabalhar mais e melhor que os idosos, que os velhos, que os mais experientes. E aí ele novamente, numa conversa entre Tiago e Simão, Simão agora coloca para Tiago assim: Tiago, será que o Espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? E aí me lembrou João capítulo 5, versículo 17, quando Cristo fala para todos nós que o nosso Pai trabalha até hoje. Então, isso vem trazer ainda uma ideia para que a gente possa pensar que a gente não pode parar sobre alegação nenhuma. Que tudo isso que nós estamos fazendo, que nós estamos passando, são momentos importantíssimos na nossa caminhada. Não podemos trabalhar. Vocês lembram que eu falei, e aí para a gente finalizar e começar a pensar nas nossas reflexões, eu falei da parábola dos trabalhadores da última hora. A gente encontra lá em Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 1 até o 16, e fala exatamente daqueles que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, falando ali da importância da reencarnação. Os indivíduos escolhidos serão aqueles os primeiros no reino de Deus porque souberam aproveitar integralmente os trabalhos desenvolvidos na vinha do Senhor ao longo de sucessivas reencarnações. E é por isso que o capítulo termina com Jesus, mais uma vez falando com Simão, exatamente assim: em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus, é preciso aproveitarmos as oportunidades que a vida tem nos dado para trabalharmos pelo Cristo, com o Cristo, na busca de cada vez mais amor e sabedoria, as duas asas que vão nos elevar à condição de espíritos melhores. E como nós temos aproveitado a experiência que a vida tem nos dado? Estamos reclamando, falando que não temos mais condições, ou estamos agarrando essas oportunidades como os trabalhadores da última hora e indo até o final, trabalhando, dando o máximo que nós podemos? Fica aí algo para a gente pensar e algo para a gente raciocinar sobre como aproveitamos as experiências da vida. Muito obrigado e até a próxima.